os melhores jogadores indo embora e o técnico indo embora. Eu acho que vai ficar mais uma vez aquela disputa Flamengo e Palmeiras, que tem mais condição, tem melhores jogadores, tem mais estrutura e tal. Eu só não entendo, eu acho que é um assunto que está no roteiro, essa coisa. Do mesmo jeito que eu disse que parabéns, Vini Júnior, merece por tudo, dentro e fora do campo, a luta contra o racismo, mas se o negócio é bola no pé, já devia ter ganho antes. Eu não entendo da camisa 10 para Arrascaeta. Tudo bem, também é um bom jogador, legal, já teve bons momentos, mas até que ele está numa fase pior, só se machuca. E na história do Flamengo, 10 devia preservar a camisa 10, ninguém usa mais, era do Zico e acabou. Você entendeu? Coloca uma 10 para o Ratinho como se fosse um jogador fora de série. Entrou para a história do Flamengo definitivamente. Não vejo assim, não. Acho meio estranho. Mas respondendo a sua pergunta, o Fortaleza já cumpriu um papel legal, mas eu acho que não tem fôlego e jogadores. Pode repetir essa experiência aí, mas para brigar lá em cima. Bom, ele brigou lá em cima, mas faltando alguma coisa. E usou o Corinthians. O que será? Ora, o Corinthians, sim, para agradar o Juca. Se for o Corinthians no final do ano, esquece também os problemas de impeachment, de não pagar, não sei o quê. Aí é o negócio de bola rolando. O Corinthians vai ter condição, sim, se ainda se trouxer um jogador mais aqui e ali, de brigar com o Palmeiras, com o Flamengo, sim. Com o seu querido Memphis Depay, com o Garro, né? Yuri Alberto fazendo gols. Então eu vou incluir, já que é o último programa do ano, vamos agradar o Juca, vamos incluir o Corinthians nessa história. Olha lá. A pergunta é o time para a temporada inteira ou para o Mundial que tem no meio do ano? Não, para a temporada. Para a temporada, eu entendi assim. Para a temporada inteira. Ah, tá. O Juca está mutado, hein, Juca? Você está mutado hoje, Juca. De novo. Eu estou mutado por causa da obra. O meu voto é Flamengo. Eu acho que, olhando hoje, o Flamengo é o time que precisa de menos intervenções. Você perguntou quais os times. Você botou no plural. Sim, a pergunta. Ok. O meu destacado é o Flamengo. Depois, no degrau logo abaixo, eu incluo sempre o Palmeiras, pela capacidade que tem. E, é claro, a julgar pelo que fez nos últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro, talvez tenha um lugar para o Corinthians. Mas o Corinthians é uma baita incógnita, sabe lá o que vai acontecer. Marrinha, e eu quero que você acrescente à sua resposta, Marrinha, uma outra questão. Quem foi, na sua avaliação, o jogador da temporada no Brasil? Luiz Henrique ou Estevão? Bom, sobre os times, primeiro que é uma incógnita grande, né? A gente não teve sequer a janela, né, para saber como é que vão estar os times. Mas eu colocaria ali que o Flamengo e o Palmeiras provavelmente vão estar no topo novamente, disputando ali os principais títulos, e os outros são uma incógnita ainda maior. Por quê? O Botafogo está num processo de crise financeira dentro do grupo, que precisa tapar um monte de buraco, pode sofrer um desmanche, já perdeu o principal meia e pode perder o técnico, aí tem jogadores para que eventualmente sejam vendidos, então a gente não sabe qual vai ser o Botafogo. Se ele mantiver a base, aí ele continua forte, mas a gente não sabe se vai continuar. E o Corinthians, eu não sei se ele vai bater no muro financeiro, porque tem que ver se o clube vai conseguir pagar as contas. Se ele conseguir pagar as contas e manter esse time, aí ele tem um time forte ali para se tornar... O que tem sempre acontecido é o Flamengo e o Palmeiras se mantém ali e surge um terceiro para disputar com eles, né? Quase todo ano. Foi o Atlético Mineiro, agora veio o Botafogo disputar, e no caso o Botafogo ganhou esse ano, né? Ganhou os 2 principais títulos. E o Corinthians pode ser isso, mas depende se ele não vai bater no muro financeiro, porque a gente não sabe qual é o destino da gestão do Corinthians, né? Se vai ter um impeachment, enfim. Então tem esses duas incógnitas. E quanto ao jogador da temporada, eu acho que, assim como acontece com o Vinícius Júnior, que a gente falou ali, não teve assim um jogador que foi o jogador que teve uma larga distância para os outros. Eu botaria os 3 ali que são os principais jogadores da temporada, o Estevão, o Luiz Henrique e o Gerson, que teve uma temporada brilhante também. Eu acho que em determinados momentos, cada um deles esteve melhor em alguns momentos. O Luiz Henrique teve muito decisivo na Libertadores, mas você olha os números dele no Brasileiro, não são brilhantes. Os números do Estevão são muito bons no Brasileiro.
e ainda mais sendo um garoto, e as atuações do Gerson foram muito boas também. Então eu acho que está entre esses três aí, mas não vi assim, uma grande vantagem de nenhum dos três. Você escolhe um dos três, Zé Trajano? Eu acho que foi bem escolhido. O Gerson foi muito bem, né? Ali, dominando o meio de campo, com aquele, passando, chutando, se afirmando ali como uma espécie de um maestro ali, com muita garra, com muita lucidez, né? Empolgante. Arranjou um lugar na seleção brasileira. O Luiz Henrique foi. O Barrinha explicou bem. Tem que lembrar só que tem a ver com a outra pergunta, quais são os times que vão para a temporada, que o Estevão vai disputar meia temporada, né? É. Ele vai disputar meia. Quando ele fizer 18 anos, no meio do ano, ele já vai embora. Então, que o Palmeiras se prepare, porque, por enquanto, o Estevão está carregando o Palmeiras nas costas. Bom, eu, para ser coerente, mas não apenas para ser coerente, como não acho que tenha sido injusta a indicação do Rodri como o melhor do mundo pela revista L'Equipe, eu fico no correr do ano com o Gerson como o jogador da temporada, mas o mais decisivo, o Luiz Henrique, pelo papel que teve na Libertadores, na conquista do título mais importante. O Estevão, bom, esse vai longe, sem dúvida nenhuma. Mudando de pato a ganso, mas antes de falar de CBF, antes de falar de Ronaldo Fenômeno como candidato à presidência da CBF, conseguiu até uma audiência, um jantar na casa de Gilmar Mendes, levado pelo seu amigo Aécio Neves. Antes de falar disso, que mudanças são essas no modelo de gestão do futebol do Flamengo, Marrinha? Então, Juca, o clube vai passar por uma revolução geral. E aí eu vou explicar aqui. Primeiro, na governança inteira do clube, que vai ser feita uma proposta pela corrente do BAP, que foi eleita, e que o presidente do conselho, Ricardo Lomba, também foi eleito, também é do mesmo grupo e pensa da mesma forma, você acabar com as vice-presidências temáticas, que eles chamam, né? Então não vai ter vice-presidente de finanças, vice-presidente de futebol, vice-presidente... Isso aí vai acabar. O que você vai ter? Você vai ter um conselho, um grupo ali de dirigentes que compõem o grupo de apoio do BAP, que vai dar as diretrizes gerais, e quem vai tocar o clube, executar, são os diretores profissionais. É assim que vai funcionar. Como o estatuto precisa de uma mudança estatutária para isso, é obrigatório ter um vice de futebol, amanhã, na posse do BAP, ele vai eleger, vai nomear ali 10 pessoas para pastas determinadas. Só que elas não vão ficar presas àquela pasta. O cara não vai ser dono do futebol. Vai funcionar já dessa forma, de forma informal, digamos assim, até você ter a mudança estatutária. Os nomes que eu já sei que estão nesse conselho são o Cláudio Prakovnik, né, que foi vice de finanças do Flamengo durante muito tempo, Rodrigo Toches, também, que foi vice de finanças. São duas pessoas bem ligadas à austeridade dentro do clube, à revolução do clube. Fábio Coelho, presidente do Google. Ricardo Rindrich, que é um especialista em marketing. Esses são os 4, eu estou tentando lembrar. E o Flávio Williman, que é o vice-presidente do BAP eleito e que cuida, em geral, da parte mais jurídica e tal. Esses 5 vão estar nesse grupo aí, nesse conselho, e o que você vai ter uma mudança no estatuto para o clube funcionar como se fosse uma empresa corporativa mesmo, um board ali, que não pratica no dia a dia, mas diz quais são as diretrizes, se reúne de 15 em 15 dias, dá as diretrizes, e quem executa é o diretor de futebol, no caso o José Boto, né, que vai ser, e os diretores das outras pastas executam as outras coisas. Essa que vai ser o novo funcionamento do Flamengo, provavelmente isso já vai estar aprovado em 6 meses, mas a partir da diretoria nomeada já vai funcionar assim. E aí eu vou aproveitar para dar uma explicação rapidinha para o Trajano sobre a história do Arrascaeta e a camisa 10. O Landim lançou, ele fez uma live com a Arrascaeta, com uma coisa meio improvisada, chamou o Arrascaeta nas ruas da Itália, a conexão caindo e tal, para dizer que ele tinha dado a 10 para o Arrascaeta. Dentro da nova diretoria do Flamengo, viram a coisa como um desastre, porque isso aí poderia ter sido usado, independente da opinião do Trajano, mas poderia ser usado como marketing, para venda de camisa, para você fazer um evento, olha, agora estamos lançando a camisa 10 do Arrascaeta e tal, e aí foi feito de uma forma
a descrição que me deram completamente mambembe, né? Um presidente do clube lendo um negócio e do outro lado o Arrascaeta numa chamada de vídeo caindo o sinal na Itália, né? Então, eu assisti, foi patético, além de ter sido extremamente antiético, porque um presidente que está apeado do poder não toma esse tipo de atitude. Porque se o próximo presidente não concorda, vai tomar a camisa 10 do Arrascaeta? Não pode fazer, porque seria uma ofensa ao Arrascaeta que não tem nada a ver com isso. Né? Foi um negócio típico de um bolsonarista, o que fez o senhor Landim. A posse é amanhã, né, Juca? Quer dizer, o BAP só vira presidente de fato em 1º de janeiro, mas tem uma posse amanhã. Aí, sabe, 2 dias antes da posse, você faz um vídeo assim, e aí foi visto isso, como inclusive uma oportunidade perdida de o Flamengo capitalizar e ganhar dinheiro com uma venda. E para completar, só dando a opinião do Trajano, eu não acho que a 10 tem que ser aposentada, e eu acho que o Arrascaeta até é um jogador com tamanho para usar 10, tem uma história brilhante no clube e tal, não sei o quê. Eu gostava dele com a 14, mas é uma opinião pessoal, achava que tinha uma coisa pessoal dele, entendeu? Que era a marca dele, aquela 14, que inclusive é a camisa do Cruyff, né? Não é uma qualquer camisa no futebol mundial, né? Mas assim, se ele, a partir do momento que ele pediu, e ele acha que é importante para ele, acho que é justo diante de todas as coisas que ele conquistou dentro do clube. Ninguém ia dizer não para ele pedindo a 10, né? Exatamente. Olha aqui.